Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Wilson Guardia e este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, canal 3 da NET. Também pelas redes sociais, facebook.com/seu canal regional e facebook.com/jornal ABC Repórter. Você também pode acompanhar a nossa programação nos sites tvgrandeabc.com e abcreporter.com.br. Fiquem ligados, curtam e compartilhem a nossa programação. Fiquem à vontade para mandar aqui, celular em mãos. Mande sua sugestão, sua pergunta, sua crítica. Enfim, estou atento a tudo o que acontece nas redes sociais ao longo do programa Direto da Redação. Hoje, aqui no estúdio, vamos falar sobre as eleições do Conselho Tutelar aqui na cidade de São Caetano. Claro que muitos candidatos surgem e colocam suas propostas, as suas ações para o Conselho Tutelar aqui da cidade de São Caetano. E hoje, claro, recebo aqui um desses postulantes ao cargo aqui na cidade, que é o senhor José Reis. Ele coloca as suas propostas, os seus pensamentos durante esta caminhada de campanha, podemos dizer assim, para trabalhar pela criança e adolescente na cidade de São Caetano. Seu José, seja muito bem-vindo, as portas estão abertas. Por favor, as suas considerações iniciais. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos os ouvintes desse canal de TV, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. O meu boa tarde para você. E é uma alegria estar aqui hoje podendo falar do Conselho Tutelar, especificamente aqui de São Caetano do Sul, e das eleições, que vai acontecer no dia 6 de outubro do próximo mês. É isso aí. E olha só, enquanto o seu José fazia aqui sua explanação inicial, eu já entrei aqui no nosso Facebook, acabei aqui de compartilhar, mandar para o WhatsApp aqui do nosso entrevistado, também dos nossos amigos, para que possam curtir e compartilhar a nossa programação nas redes sociais. Façam isso com os amigos, familiares. A TV Grande ABC é feita para você, meu amigo, minha amiga, meu senhor e minha senhora. Fiquem à vontade. E olha só, tem programa de entrevista, temos aqui programas de entretenimento, temos de tudo e mais um pouquinho para você poder acompanhar e curtir. Seu José, vamos aproveitar aqui o início do nosso bate-papo. O porquê o morador de São Caetano, o eleitor de São Caetano, deve votar no senhor para conselheiro tutelar? Porque deve votar em mim? Essa é uma pergunta assim, muito forte, As eleições, aqui em São Caetano, vai escolher 5 candidatos. Dentre os 5, nós temos 20 candidatos aqui em São Caetano do Sul. Muitos tentaram se candidatar, mas não conseguiram, porque tinha uma prova, outros tinham que ter o ensino superior, alguns candidatos não tinham ensino superior. Então, por esse motivo, já foram reprovados. São Caetano é uma cidade muito conservadora. Perfeito. Apesar de ser uma cidade que fica na região metropolitana, é uma cidade que tem, ao mesmo tempo que é tecnológica, que é uma cidade próxima, boa qualidade de vida, é uma cidade que tem umas características bem conservadoras. E eu vim com essa proposta de manter os valores da família, os vínculos familiares. E é importante, na atualidade que nós vivemos, onde tem muitas políticas que têm assim, desfeito, acabado com os valores da família, é importante nós escolhermos candidato que tenha compromisso com a cidade, compromisso com a criança, com o adolescente e com a família. Perfeito. Então, o senhor tem como proposta principal a valorização
da família, claro, resgatar as tradições familiares aqui na cidade e cuidar dentro do que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, para preservar a integridade desses jovens da nossa cidade, é isso? Isso, com certeza, né? É o principal, né? Hoje as leis, elas têm mudado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando foi criado, em 1990, tinha um conceito de família. Com o passar dos anos, foram mudando. Hoje, né, há poucos dias atrás, até teve uma nova proposta de lei que foi rejeitada na Câmara de mudança da composição familiar. Certo, sim. E isso, de um certo ponto de vista, mexe com a cabeça da criança e do adolescente. Se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, qual vai ser a sociedade que nós vamos ter daqui a alguns anos? Tá, entendi. E, claro, dentro de todo um cenário, quando nós falamos de crianças e adolescentes, devemos levar em consideração que os menores, as crianças e adolescentes, estão expostas a qualquer tipo de violação dos seus direitos, seja na área da saúde, na área de educação, entretenimento, cultura, lazer e tantas outras necessidades. Por exemplo, São Caetano, para quem conhece, tem uma vida ativa, uma vida noturna muito ativa, com várias casas de shows, bares, enfim, que acabam tendo ali, talvez, em alguns casos, uma fiscalização falha no sentido de coibir, impedir a entrada de menores. Estes, quando entram, devem ficar afastados, por exemplo, das bebidas alcoólicas. Aqui, na TV Grande ABC, no jornal ABC Repórter, nós, inclusive, já publicamos reportagens sobre uma casa de shows, a popular balada aqui na cidade de São Caetano, que realizava bailes de gênero funk, por exemplo, na qual menores tinham acesso à madrugada, e o consumo de bebida alcoólica entre os menores era comum. E, além de tudo, dentro dessa casa foram flagrados menores fazendo uso de entorpecentes, por exemplo. O Conselho Tutelar, apesar de ser um órgão independente do poder público, ele tem a sua atuação justamente na preservação dos direitos e afastar, por exemplo, esses menores, essas crianças, esses adolescentes, de locais inapropriados, impróprios a eles. Nesse sentido, Sr. José, como que o senhor pretende, caso eleito conselheiro tutelar na cidade de São Caetano, possa atuar para coibir, inibir? Porque nessa casa noturna que eu citei agora, eu não preciso nem citar o nome mais dela, até porque ela não existe mais na cidade, ela acabou fechando as portas, foi uma participação muito ativa do Conselho Tutelar. Por quê? Os conselheiros receberam uma denúncia que lá existia esse baile funk. Muitos menores, né, neste estabelecimento faziam consumo de bebidas alcoólicas, o que é proibido por lei. E, além disso, para piorar a situação, houve um flagrante. Claro, o Conselho Tutelar pediu o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também da Polícia Civil para estar no local. Constatou-se o uso de drogas, como maconha e cocaína, além de outros entorpecentes sintéticos, por parte desses menores. A casa chegou a ser fechada, chegou a ser lacrada, e o Conselho Tutelar teve que fazer os encaminhamentos devidos ali junto aos pais e responsáveis destas crianças. Como que o senhor pretende trabalhar nesse sentido? Um trabalho de conscientização seria um dos caminhos? Isso. Nós temos esses problemas pontuais aqui em São Caetano. O Conselho Tutelar, ele recebe geralmente muitas denúncias, né? Apesar da gente pensar, nossa, muita gente me procura e diz assim, São Caetano não tem problema, não precisa do Conselho Tutelar, e tem muitos problemas. É que nós, né, porque hoje eu sou candidato, mas não sou conselheiro, mas tenho amigos que são conselheiros e que relatam muitos problemas. Esse problema que você acabou de citar é muito comum aqui em São Caetano.
Se você passa na Goiás, em volta do Extra, né, em outros locais, você passa altas horas da noite, você vê vários adolescentes, jovens, bebendo, usando, coisas assim, livremente. Então, eu acho, minha opinião, que como conselheiro nós podemos trabalhar junto com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Guarda Civil Metropolitana, que é muito ativa nesse sentido quando é solicitada. Além disso, nós podemos trabalhar também junto aos vereadores para criar leis, para regulamentar a forma e a maneira dessas casas atuar na cidade sem que perturbem a ordem pública, né, aqui em São Caetano. Certo. E, Sr. José, é importante a gente destacar aqui, mas antes de nós entrarmos no tema, a sua formação, nós vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na área social. O senhor, claro, tem uma ligação importante com uma determinada igreja que é fora de São Caetano, mas isso ajuda na sua formação humana, na sua formação como pessoa, ter uma visão de mundo diferenciada devido a essa sua formação. Também a sua formação acadêmica, o senhor já me contou aqui nos bastidores que é pedagogo, enfim, tem todo um trabalho voltado que vai agregar muito junto ao Conselho Tutelar da cidade de São Caetano. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, a produção já me informou aqui, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos já, tá certo? Ok. Fiquem ligados, na sequência continuamos com o bate-papo com o José Reis, candidato ao Conselho Tutelar na cidade de São Caetano. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC! Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. De volta com o programa Direto da Redação, hoje falando sobre as eleições do Conselho Tutelar no município de São Caetano. Candidatos se colocam à disposição para que os eleitores de São Caetano escolham o conselheiro tutelar aqui no nosso município. Olha só,
Isso é importante, porque eles vão defender, claro, os interesses das crianças e dos adolescentes, seja na área da saúde, na área da educação, na área de cultura, lazer, afastar, claro, estas crianças e adolescentes do mundo das drogas, das bebidas alcoólicas. Sabemos que São Caetano tem uma vida muito agitada no período noturno e isso, claro, eventualmente atrai aqueles jovens, 16, 17 anos, que querem curtir a night, vamos dizer assim, curtir a balada e acabam tendo contato com bebidas alcoólicas, algo que é vedado para menores de 18 anos em todo o território nacional. Então, é importante que a população de São Caetano possa conhecer as propostas dos candidatos ao Conselho Tutelar da cidade. Por exemplo, hoje recebo aqui no estúdio o senhor José Reis. Ele é um desses candidatos e no primeiro bloco nós falamos um pouquinho o porquê de votar nele, quais seriam as suas metodologias de trabalho, mas é importante que a população de São Caetano possa conhecer um pouco mais do histórico do candidato. Senhor José, o senhor, como eu adiantei no primeiro bloco, tem um histórico ligado a uma denominação religiosa, a uma igreja. Ela não é na cidade de São Caetano, mas isso faz com que o senhor tenha uma formação humana, tenha o contato direto, seja com crianças, adolescentes, adultos. O senhor também é formado em pedagogia e trabalha também há alguns anos, já atua na área do social. Vamos começar aqui por partes para o nosso internauta, o nosso telespectador entender um pouquinho. O senhor é formado em pedagogia, é isso mesmo, né? Me formei em pedagogia em 2012 na UBRA, né, Universidade Luterana do Brasil. Tá. É uma universidade de confissão, né? Ela é mantida pela Igreja Luterana do Brasil. Tá. Essa formação, claro, quem faz pedagogia tem a formação específica para trabalhar justamente com as crianças, com os mais jovens, tem toda uma técnica, tem todo um ensinamento nesse sentido. Com certeza isso vai lhe ajudar, facilitar no momento de lidar com essas crianças e adolescentes, caso eleito conselheiro tutelar na cidade de São Caetano. Além disso, o senhor tem essa ligação com uma denominação religiosa, com uma igreja, independente da crença de cada um, independente do que cada um acredita. As religiões, como num geral, como um todo, elas sempre pregam a paz, o amor ao próximo, a valorização da família. E essa sua ligação com a igreja, essa sua formação, digamos, espiritual, senhor José, também contribui para que o senhor possa fazer um bom trabalho aqui na cidade de São Caetano, correto? Não, com certeza, né? Então, eu sou pastor, né? Sou pastor e eu pastoreio a igreja O Brasil para Cristo no Heliópolis, no Sacomã. A nossa igreja, hoje no Sacomã, é uma das maiores igrejas, acho que é a maior igreja no Heliópolis e no Sacomã. Então, pastoreio lá já há 15 anos, né? Olha só. Quando eu me formei de pedagogo, é justamente porque nós tínhamos centro de jovens e adolescentes. Nós cuidávamos de 100 jovens gratuitamente de 7 a 14 anos, né? Nós dávamos reforços escolares, cuidava aqueles jovens que tinham dificuldade na aprendizagem, cursos de músicas e outros cursos, né? Nós ainda temos. Além disso, nós trabalhamos com a UNAS, né? Foi a entidade que me indicou. A UNAS é a União de Núcleos de Associações de Heliópolis e São João Clímacos. A UNAS hoje fica aqui do nosso lado, né, de São Caetano do Sul. Bem na divisa mesmo. Bem na divisa. A UNAS ela tem hoje cerca de 1.000 funcionários, quase 40 projetos voltados para a criança e do adolescente. Nós atendemos na UNAS hoje em torno de 5.000 crianças, né, crianças e adolescentes. Então, em torno de 1.000 funcionários que cuidam dessas crianças. Todos os projetos são gratuitos, boa parte de Heliópolis. Né? Mas tem também no Jardim Clímacos e em outras regiões de São Paulo. Aqui em São Caetano, nós temos também a nossa igreja, o Brasil para Cristo. Certo. O que mais me motivou a ser candidato foi o conselho de pastores daqui, né? Legal. Pastor Wagner, que é o presidente do conselho de pastores, sempre me incentivou, outros pastores, né, como da Igreja Batista Shalom, pastor Bispo Aguinaldo Sacramento,
e pastor Arlindo da Batista Voz de Cristo. Então nós temos uma boa comunicação com a igreja aqui em São Caetano, as igrejas de São Caetano. E, Wilson, o quanto é importante isso? Eu comecei a pastorear há 20 anos atrás em Heliópolis. E Heliópolis, há 20 anos atrás, era o bairro, a localidade mais violenta de São Paulo. Hoje, aumentou muito o número de igrejas no Heliópolis. O número de evangélicos é muito grande no Heliópolis. Hoje, o Heliópolis fica em 20º, 30º no ranking de violência. Então, é muito? Mas para quem estava em primeiro subir... Sim. Então, os nossos projetos sociais em Heliópolis, a presença da igreja mudou muito a realidade dos moradores de lá. Ou seja, o senhor como conselheiro, se eleito, pretende trazer toda essa experiência que deu certo na comunidade do Heliópolis, que é uma das maiores comunidades da América Latina, trazer isso para dentro de São Caetano e fazer, claro, as adaptações que devem ser feitas para que o nosso jovem, a nossa juventude, não siga para o caminho errado, não é isso? Não, com certeza. Nós aqui em São Caetano, apesar da educação aqui ser uma das melhores do Brasil, mas existem algumas coisas que precisam e podem melhorar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que falta aqui é que nós temos educação integral. Algumas escolas têm, mas não são todas. Nem todo aluno aqui do período da idade de 7 a 14 anos tem educação integral. E lá no Heliópolis nós temos muitos centros de núcleo socioeducativo, que aqueles alunos que têm de 7 a 14 anos, ele fica nesses núcleos fazendo cursos, fazendo reforços escolares. O período, aqueles que estudam à tarde ficam pela manhã, os que estudam pela manhã ficam à tarde. E tem núcleos, por exemplo, que funcionam em igrejas, convênios com a prefeitura, o custo é bem barato. Claro que isso não é um papel do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele não tem verba, né? Mas o que acontece? O Conselho Tutelar pode fazer essas indicações, pode conversar com o prefeito, né? Quem ganhar agora só vai assumir em janeiro do ano que vem, que o prefeito tem mais um ano de mandato, mas tem outras eleições, ele pode pode continuar outro prefeito. Então o Conselho Tutelar é importante ele trabalhar em parceria com a prefeitura, porque quem mantém esses serviços geralmente é a prefeitura. E qual que é o tempo de mandato de um conselheiro? O tempo de mandato é uma coisa importante. Ano passado a lei foi alterada, era 3 anos. Então, até ano passado, o conselheiro ficava 3 anos, podia ter uma reeleição. Ficava 6 anos. Alterou-se a lei, entrou em vigor, o tempo de mandato é 4 anos, e agora ele pode ser eleito quantas vezes quiser. Outra coisa que mudou nessa gestão, dia 6 de outubro, não vai ter eleição só em São Caetano, ela é unificada. Então, na maioria das cidades do Brasil, vai acontecer esse ano. Antes, cada cidade fazia as eleições no dia que queria. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente marcava. Esse ano foi diferente. No Brasil inteiro vai acontecer em São Caetano, São Paulo. Não sei se Santo André vai acontecer, porque tem algumas cidades que fizeram ano passado. Então, quem fez recentemente não há necessidade. Mas a maioria das cidades brasileiras vai acontecer no dia 6 de outubro e vão assumir o mandato, aqueles que ganharem, no dia 10 de janeiro, certo, para um mandato de 4 anos. Legal, é importante destacar que todo eleitor da cidade de São Caetano pode votar, desde que esteja quites com suas obrigações eleitorais. Precisa apresentar o título de eleitor, um documento com foto, não é isso? Isso. E é na Câmara Municipal no dia 6 de outubro, se não me falha a memória, as urnas estarão dispostas na Câmara Municipal para que as
os eleitores de São Caetano possam indicar votos, certo? Com certeza. Wilson, como nós temos muita gente assistindo sobre as eleições do Conselho Tutelar, e como eu falei, não vai acontecer só em São Caetano. Eu percebo que tem muita gente que nos assiste pelo Facebook que está no Brasil inteiro. Por exemplo, o Marco Silva manda um recadinho aqui ó, na nossa linha do tempo. A paz do senhor, pastor. Faz o senhor Marco Silva, né? Então o Marco Silva ele tá assistindo de onde? Não está falando aí de onde ele é, né? Não, ele não diz da onde, mas vamos aqui, Marco Silva, se identifique aí, fale de que região você está acompanhando a nossa programação que eu transmito aqui pro pastor, tá certo? Pois não. Então, Marco Silva, nosso abraço. Então o que acontece? Muita gente está nos assistindo pelo Facebook, que é de São Paulo. São Paulo tem mais de 40 conselhos. Cada bairro tem um conselho e a pessoa vota geralmente onde vota. Em São Caetano, especificamente, a eleição esse ano será apenas na Câmara Municipal, na Avenida Goiás, número 600, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na outra eleição, eu não participei do processo, mas foi no EDA, né? Colégio EDA, e sempre um promotor público acompanha. E na eleição passada, quem não levou um documento com foto, o promotor não deixou votar. Então é importante levar o título e um documento com foto. Olha lá, e o Marcos respondeu rapidamente, tá vendo como que é a nossa audiência aqui, interativa principalmente pelas redes sociais. Ele disse que ele é de Interlagos, na capital paulista, zona sul, bem longe daqui de São Caetano. Obrigado, Marcos, aí pela sua participação. O pastor aqui acompanha, o senhor José Reis acompanha aqui. Claro, estamos aqui à disposição dos outros internautas que queiram mandar o seu radinho. O Pedro Umbelino, líder do MBL na cidade de São Caetano, também passou aqui pela nossa live, enfim, tantas outras pessoas. Então, dia 6 de outubro, na Câmara Municipal, na Avenida Goiás 600, eleição para o Conselho Tutelar da cidade de São Caetano. Vários candidatos, hoje aqui o senhor José Reis, que apresentou suas propostas, contou um pouquinho mais do seu histórico. Seu José, preciso encerrar. Muito obrigado pela participação, pelas palavras. Espero que o senhor tenha sucesso na sua empreitada, não só no Conselho Tutelar de São Caetano, mas diante da igreja, diante da comunidade na qual o senhor ali tem uma atividade no dia a dia e, claro, com seus trabalhos sociais, por que não, viu? Muito obrigado. Posso falar? Posso me despedir? Rapidamente, claro. Então, meu número é 32, né? Tem que votar no 32. E é importante que cada eleitor vote. O Conselho Tutelar não é inimigo da criança. Ele está para zelar e defender e proteger os direitos da criança e do adolescente. Seja eles violada pelo poder público ou pela família, por quem quer que seja. Só para encerrar, hoje nós tivemos os dados, né, da violência no ano passado. E em uma hora, no ano passado, 4 crianças, mulheres, até 13 anos foram violadas. Então, são dados alarmantes e preocupantes. Não é verdade? Então, é isso muito aí. Obrigado. Obrigado a você, meu amigo, obrigado, minha amiga, meu senhor, minha senhora, que acompanhou o programa direto da redação. Até o próximo programa, um forte abraço. Tchau, tchau.